Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um dia de leitura do livro Uma Vida com Propósito. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje faremos a leitura do dia 22 do livro Uma Vida com Propósito. Sejam bem-vindos, quem for chegando. Pega teu café para a gente iniciar a leitura do nosso dia. Hoje amanheceu chovendo e vamos lá, né? Hoje nós vamos entrar na terceira parte do livro. Então ele foi dividido, né, por partes, propósito 1, propósito 2, e agora nós vamos entrar no propósito 3. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Colossenses 2:7. Criado para se tornar semelhante a Cristo. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Romanos 8:29. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Então, o nosso modelo está em Cristo. Colossenses 1:15. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho, Jesus. Esse é seu destino e o terceiro propósito de vida. Deus anunciou este intento já na criação. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que está lá no começo da Bíblia, em Gênesis 1:26. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Não podemos absorver tudo que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais, podemos pensar, ponderar, solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Podemos dar e receber o amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. Gênesis 9:6, Salmos 139, 13, 16 e em Tiago 3:9. Mas a imagem está incompleta e foi danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude que havíamos perdido. Com o que se parece
a plena imagem e semelhança de Deus. Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser, segundo Coríntios 4:4, Colossenses 1:15 e Hebreus 1:3. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele manifestem sua imagem e semelhança. A Bíblia diz: você foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Sábado agora eu dei uma aula para os pais do Kids da igreja e teve uma parte que eu falei sobre isso, né? Que uma das tarefas de nós pais é sermos exemplo para os nossos filhos. Então fica a pergunta: nós estamos sendo um bom exemplo para os nossos filhos, né? Porque eles vão nos copiar. Você queira ou não, eles vão nos copiar. E não adianta dizer para eles fazer o que vocês estão falando. Eles vão fazer o que vocês estão fazendo em todos os aspectos. Então é importante a gente observar como que estão sendo as nossas atitudes, né? Como estão sendo as nossas ações, porque eles vão ser semelhantes a nós. Deixe-me ser absolutamente claro: você jamais se tornará Deus, ou mesmo um Deus. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que, se seguissem o seu conselho, seriam como deuses. Gênesis 3:5. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. Por isso a queda de Satanás, né? O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao redor. Na condição de criaturas, porém, jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que se torne como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia diz: agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Efésios 4:22. Então, quando a gente nasce de novo, né? Quando a gente se batiza, se torna uma nova criatura, a gente toma um novo estilo de vida, porque aquele estilo de vida anterior não nos cabe mais. Então a gente, a partir daí, temos um estilo de vida planejada para Deus, para viver aquilo que Deus tem para nós. O supremo objetivo de Deus para a tua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Deus criou em você um caráter único. Portanto, é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. Ou seja, ele não vai mudar a tua personalidade, porque, aliás, ele te fez exatamente como era para você ser.
Só que ele quer moldar o teu caráter para que você tenha um caráter de Cristo. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, que está em Mateus 5:1, no fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, 23, no notável capítulo de Paulo sobre o amor, 1 Coríntios 13, e nas características de uma vida produtiva e eficiente descrita por Pedro, em 2 Pedro 1, 5, 8. Então, perceba que na Bíblia tem exatamente tudo o que a gente precisa, é exatamente o nosso manual de vida, né? Sobre o amor, sobre o fruto do Espírito, sobre as bem-aventuranças, sobre ser uma pessoa mais produtiva e eficiente. Tudo isso está no nosso manual. Toda vez que você se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a tua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Você pensa, por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu, ou seja, Deus está te preparando para o céu, mas para isso ele vai precisar moldar o teu caráter. E ele traz aqui que ele molda o nosso caráter a partir das coisas que a gente enfrenta aqui na Terra, a partir dos nossos desafios, das nossas dificuldades. Se estivesse tudo indo muito bem, se as coisas estivessem muito fáceis, será que a gente estaria aprendendo? Será que a gente estaria buscando ser uma pessoa melhor, né? Como aconteceu com o filho pródigo. Será que o filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai e ele tivesse encontrado tudo aquilo que ele achou que ele encontraria no mundo, ele teria voltado para o pai? Ele teria voltado para a casa do pai arrependido de ter saído da casa do pai? Se ele tivesse encontrado tudo o que ele quisesse? Se ele não tivesse passado fome? Se ele não tivesse passado necessidade? Então, os nossos desafios é para moldar o nosso caráter. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, em João 10:10, como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos, alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem a expectativa de um céu terreno, né? A gente acha que, virou cristão, me batizei, agora minha vida vai ser só 1000 maravilhas. Só que não, né? Às vezes as batalhas vão ficar ainda mais intensas. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta da realização pessoal. Ou seja, não é isso que Deus tem para nós. Mas Deus não é nosso criado. E caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Vamos aproveitar para a gente compartilhar esta live com mais pessoas. Eu vou aproveitar para compartilhar aqui também, para que mais pessoas sejam aí abençoadas com este conteúdo, para que a gente possa levar esta palavra. Às vezes a gente tem uma amiga que está tanto precisando ouvir e a gente pode compartilhar esta mensagem para chegar até elas. Aproveitei para compartilhar aqui também.
Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, não o contrário. Porque Deus lhe proporcionaria um céu aqui, quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade. Então não pense que você vai viver um céu aqui na terra, porque Deus já preparou um céu para você na eternidade. Deus concede, bom dia ali, Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos nosso caráter para viver no céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante de Cristo em você. Por isso que a gente diz que quem transforma é o Espírito Santo. Às vezes a gente fica assim, eu queria tanto que o fulano fizesse isso, queria tanto que fulano entendesse isso. Mas quem transforma a pessoa é o Espírito Santo. Então, o que nós podemos fazer por outra pessoa é orar, para que Deus alcance ela, para que o Espírito Santo possa mover ela e que ela possa mudar as atitudes dela, né? À medida que o Espírito Santo do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Segundo Coríntios 3:18. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar as transformações de Deus que Deus deseja em nossa vida. A Bíblia diz: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Filipenses 2:13. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações miraculosas e emoções intensas, mas na maioria das vezes esse poder atua em sua vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que você às vezes nem a percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. 1 Reis 19:12. A gente estava falando sobre isso na célula sexta-feira, né? Que às vezes a gente acha que o Espírito Santo está se movendo na nossa vida só quando a gente sente aquela forte sensação, aquela forte emoção, aquela forte presença do Senhor, mas não necessariamente. Às vezes o Espírito Santo já está se movendo na nossa vida e a gente nem está percebendo. É claro que quanto mais a gente vai buscando, quanto mais experiências a gente tem, quanto mais tempo a gente passa, a gente dedica a Deus, mais a gente reconhece, né? As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vocês. Colossenses 1:27. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Ou seja, a todo momento que você buscar e precisar, o Espírito Santo está aí.
O Espírito Santo de Deus está aí para que você possa buscá-lo. Devemos cooperar para a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, num ato de obediência e fé. Josué 3, 13 e 17. A obediência libera o poder de Deus. Às vezes a gente quer ter a resposta para tudo e a gente quer ter o plano todo desenhado, mas Deus só vai liberar a próxima parte, o próximo nível, depois que você der o primeiro passo. Depois que Ele saber que você vai fazer, que você vai obedecer aquilo que Ele vem pedindo a você. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem do nada e crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento, nos é dito para fazermos todo o esforço em nosso crescimento até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Às vezes a gente quer que algo aconteça e estamos lá de braços cruzados esperando a coisa acontecer. Não, Deus espera que você haja ativamente, que você dê o primeiro passo, que você dê um passo de fé e assim Ele vai te mostrando os próximos passos. Paulo explica em Efésios as 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Não dá para manter a vida antiga sendo uma nova criatura. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Em segundo lugar, devemos mudar nosso pensamento. Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. Efésios 4, 23. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 2. A palavra grega para transformado chama metamorfoses, usada em Romanos 12, 2 e 2 Coríntios 3, 18. É hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose da borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. Peraí que eu me perdi. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz que devemos revestir-nos do novo homem,
criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4:24. Olha só, até sobre hábitos está na Bíblia, né? Inclusive, semana passada eu dei uma aula para a turma da comunidade falando sobre hábitos. E está aqui, ó, para desenvolver o caráter de Cristo, precisamos desenvolver novos hábitos e dignos de Deus. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer e as circunstâncias promovem o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses fatores de crescimento nos capítulos a seguir. Muitos presumem que estudo bíblico e oração é tudo de que necessitamos para crescer espiritualmente, mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas, Ele prefere agir por meio delas e realizar milagres. Assim, passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que crescemos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam das outras em monastérios no topo das montanhas, afastadas do pernicioso contato com os outros seres humanos. Trata-se de um erro grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz a respeito a aprender a amar Jesus como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Como que você vai aprender a amar outras pessoas sem estar com outras pessoas? Lembre-se, tudo consiste no amor. Amar a Deus e amar os outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea, nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Efésios 4:13. Você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o restante da sua vida. E mesmo assim, não será completada aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. 1 João 3:2. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter que em qualquer outra coisa.
Preocupamo-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como que carreira devo escolher. A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a tua vida. Eu sempre falo isso, e eu falo bastante isso no meu livro, né? Que para Deus não faz diferença de qual carreira você vai seguir, desde que a carreira que você siga esteja de acordo com, você esteja cumprindo aquilo que Ele te chamou, porque você pode cumprir o teu chamado desenvolvendo diversas coisas, estando em diversas áreas, né? O que mais importa para Deus é que você a desempenhe com a postura de Cristo. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Somos seres humanos, não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a tua carreira, porque você levará o teu caráter para a tua eternidade, para a eternidade, mas não a carreira. Entende? Então, é indiferente para Ele. Porque às vezes a gente fica muito preocupado, né? Será que isso é para mim? Será que esta é a carreira que Deus quer para mim? Desde que você esteja desenvolvendo o teu caráter, desde que no que você está fazendo, você esteja crescendo, amadurecendo e ajudando outras pessoas, porque o teu propósito de vida não está ligado a você, está ligado no quanto você está contribuindo na vida de outras pessoas. Aí está o teu propósito. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo. Ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Romanos 12:2. É preciso tomar uma decisão contra sua formação cultural, para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, amigos, pais, colegas de trabalho e cultura estabelecida tentarão moldá-lo à imagem delas. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Então eu penso assim, que se Jesus ainda não voltou, é porque talvez a gente ainda precisa amadurecer um pouco mais o nosso caráter para que nós possamos, ir para a eternidade. Pensando sobre meu propósito de vida, tema para reflexão: eu fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar: conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. 2 Coríntios 3:18. Pergunta para meditar: em que área da minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Então, que no dia de hoje nós possamos analisar, refletir, meditar em que área eu preciso me parecer mais com Cristo. Em que área da minha vida? Será que é na área profissional? Será que é na minha área emocional que eu estou sendo roubada? Será que é na minha saúde que eu estou negligenciando? Será que é na relação
com a minha família? Será que é na relação com os meus filhos? Em que área será que eu preciso rogar, né? Pedir pelo Espírito Santo, para a ação do Espírito Santo, para me tornar mais parecido com Cristo? Porque nós nascemos à imagem e semelhança do Senhor. E se hoje nossa imagem não está refletindo a Cristo, é porque a nossa imagem está distorcida. Porque nós fomos criados. Nós temos isso na nossa essência. Mas para que isso possa verdadeiramente transparecer, para que as pessoas possam enxergar isso em nós, a gente precisa estar com isso alinhado. Então, que nós possamos nos identificar, que nós possamos nos restaurar, que nós possamos rogar pela presença do Espírito Santo no dia de hoje, para que Ele possa nos moldar o nosso caráter, para que estejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Que o Senhor abençoe o dia de vocês, tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor. Lembrando que essa live não fica salva, eu só vou subir ela para o YouTube, depois ela sai daqui do ar. Então, para que vocês tenham acesso aí a todas as aulas e ao conteúdo do livro, que eu envio todos os capítulos, estejam no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Lá nós estamos compartilhando aí todos os capítulos e espero vocês amanhã para o próximo dia, nosso dia 23. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.